Então, explicando sobre o treinamento que tem de 10 dias depois que você passa no simulador. Então, eu passei primeiro no simulador, bati a meta do simulador no plano Pro, e aí depois de quase 2 meses depois, eles me chamaram para fazer esse treinamento no Proficiart. Na verdade, é só um treinamento de Proficiart, que eu tinha que fazer 80% da meta em 10 dias utilizando o Proficiart. Então, eles me deram uma conta, uma senha, uma assinatura eletrônica para o Proficiart, é uma conta demo, e eu tive que operar durante 10 dias aqui no Proficiart e utilizar essa conta demo para eu poder conseguir fazer 80% da minha meta em 10 dias. Então, aqui eu vou mostrar aqui, por exemplo, se eu colocar o chart em trade aqui aparece então, ó, uma conta de teste, o número da conta, tal, aí eu posso colocar o tanto de boleto que eu quero e vir aqui comprar e vender aqui, e aí aparece o resultado aqui, mas é uma conta de teste e eu tinha que operar durante 10 dias e fazer R$ 1.600 em 10 dias. Aí no final do dia, somente após as 17 horas, eu tinha que vir aqui em roteamento, relatório de performance, e aqui no relatório de performance, nessa aba resumo, eu tenho que pegar a data do dia que eu operei, no caso hoje 29, né? De 29 a 29, todos os ativos que eu operei e clicar em exportar. Ele vai exportar em PDF esse relatório de performance. Esse relatório aqui ele mostra, por exemplo, da coisa mais importante que ele mostra nessa primeira parte é o drawdown, que é a perda máxima do dia. Quando eu comecei a operar, eu ganhei, por exemplo, R$ 500. Aí depois eu comecei a tomar prejuízo, errei a operar o segundo trade e perdi os R$ 500. Aí errei o próximo trade, perdi mais R$ 500. Então, na verdade, eu perdi R$ 1.000 do topo ao fundo. Eu cheguei a ficar 500 positivo e voltei a ficar 500 negativo. Na verdade, eu tive um drawdown de 1.000. Eu fiquei de topo ao fundo, eu cheguei a 1.000. Então, se eu fizer isso, eu já sou eliminado, porque o plano Pro, a minha perda máxima diária é de R$ 1.000, só que é de 1.000 no drawdown. Nesse treinamento aqui mudou. Nesse treinamento aqui é o drawdown. Se eu chegar a 1.000 de prejuízo, eu já estou eliminado. Então, por exemplo, eu estava operando e ganhei R$ 1.000. Aí eu estava com R$ 1.000 já ganho. Começou a voltar e voltou para zero. Eu já fui eliminado no declínio máximo, de topo ao fundo eu cheguei a R$ 1.000 de volta. E ele não aceita essa volta, tá? Isso quer dizer esse drawdown. O outro relatório é aqui, ó. É o relatório de operações, o menu operações. A gente também pega a data e exporta. Eu vou pegar uma data anterior, só para vocês verem tanto que esse relatório ele é interessante. Olha só, ele mostra qual ativo que eu operei, qual o momento, qual a data, né? Qual que é o tempo que eu fiquei no trade, qual a quantidade de contrato que eu utilizei, qual o lado, se eu estava comprado ou vendido, qual foi o meu posicionamento, né? Qual que é o preço da minha compra, qual que foi o preço da venda, quantos pontos que foram de ganhos, quantos pontos que deu no momento que estava dando prejuízo máximo, quantos pontos voltou contra a minha operação. Aí mostra então em detalhes o resultado e, ou seja, é um relatório muito completo, e ele mostra de todos os dias qual a quantidade de contrato, qual o tempo que eu fiquei por trade, quantos pontos eu ganhei por trade, quantos reais eu ganhei por trade, e vai somando esse relatório, né? Então é esses duas abas, resumo e operações, é o que tem que mostrar para eles, passar para eles todos os dias 5:30 da tarde. Eu achei muito legal esse Proficiart, eu nunca tinha usado ele dessa forma, o Proficiart Pro. Uma das coisas que é muito legal também é você ver aqui o seu patrimônio em gráfico, né? Ele crescendo ou decrescendo. E as ferramentas são muito bacanas no Proficiart, que é, por exemplo, você tem todos os as ferramentas de fluxo de ordem, por exemplo, aqui o Times in Trade, você tem é, uma ferramenta muito bacana que é o Volume Express e todas as ferramentas de fluxo de ordem, e também tem muita coisa boa de gráfico, muitos indicador legal,
muita coisa boa para você trazer o próprio fluxo de ordem para o gráfico, é muito bacana. Então eu gostei da experiência de usar o Profchart e estou encerrando aí hoje os primeiros 10 dias, vamos ver como que vai ser os próximos 10.